Boa noite a todos. Meu nome é Gisele. Eu faço parte do time Deus Evir, do marketing, e é um prazer para nós estarmos aqui hoje, reunidos no ciclo de webinar. É mais um evento com a organização da Liga, e hoje em parceria com a Elsevier. O tema do nosso webinar é Oncologia e a Covid-19, e hoje nossos palestrantes são a doutora Luana Ludwig, formada pelo Instituto ela é, na verdade, parte do nosso corpo institucional de seios, Deus Evir. Ela é graduada em Biomedicina, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Temos também a doutora Letícia Bonfadini, faz parte também do corpo Deus Evir, formada em nutrição pela PUC de Campinas, com pós-graduação da Unifesp em nutrição infantil e na FAP em gestão de marketing. E já tem uma experiência de mais de 10 anos no mercado hospitalar, com foco em soluções digitais. Recebemos por parte da Liga o Dr. Edilmar de Moura, que é médico radio-oncologista pela USP, com MBA em gestão empresarial pela FGV, doutor em patologia oral pela UFRN e diretor de ensino e pesquisa da Liga contra o Câncer. E por último, e não menos importante, o Dr. Igor Thiago Queiroz, que é médico infectologista do Hospital Giselda Trigueiro, doutor em ciências pela USP e professor de medicina da UNP e o EMCM da UFRN. Boa noite a todos. Obrigada pela presença mais uma vez. É um prazer para eu Elsevier estar realizando esse webinar hoje. E eu convido a todos para participar dessa aula com nossos queridos profissionais. Ok. Doutor Edilmar, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela empresa Elsevier, ao amigo Igor por estar aqui nos ajudando e toda a equipe da Liga contra o Câncer. Vamos iniciar. O objetivo da minha fala é apresentar aqui, nessa relação câncer-Covid, a realidade em um hospital oncológico e as nossas ações. Bom, lá no início, logo no início do ano, nós já imaginávamos o que poderia acontecer em virtude do que estava acontecendo no mundo. E o hospital criou um comitê de avaliação de crise Covid-19. Como se preparar? Como garantir o atendimento oncológico? A Liga contra o Câncer é combate ao câncer na sua essência. Como garantir o atendimento aos pacientes oncológicos suspeitos e até confirmados com Covid-19? Como proporcionar melhor segurança aos pacientes e como proporcionar segurança aos nossos colaboradores, para que possam seguir essa luta. A partir daí, ações internas começaram a surgir desse comitê. A Central Covid foi montada, acompanhamento de pacientes infectados e suspeitos, onde eles eram orientados sobre o seu retorno ao tratamento oncológico. É com 14 dias, é com 21 dias, tudo isso testado e orientado. Em parceria com a empresa Flymed, tudo isso catalogado dentro de um sistema e vários momentos de informação e marcação de consultas para que esses pacientes não perdessem e nem ficassem inseguros de tratar o câncer, que sempre precisou ser tratado. Os nossos pacientes pediátricos estavam dentro do Hospital da Policlínica e nós transferimos para dentro da Escola de Oncologia, com todo o conforto do nosso centro ambulatorial SECAM, e hoje, como vocês podem ver aqui, as quimioterapias acontecem ao som e áudio de filmes que vão entreter as nossas crianças. E os colaboradores? O NSO, esse núcleo de saúde ocupacional, com médicos e enfermeiras, controlaram, e num montante de 1.800 funcionários, chegamos a ter 150 afastados dentro do controle ao mesmo tempo desse NSO. Escalas de trabalho foram feitas,
o famoso home office, que nunca mais vai ser como era antigamente. Atendimento agora é presencial também, mas a telemedicina já é um fato dentro da instituição. Amanhã à tarde é meu dia. 18 pacientes marcados, por hora marcada, seja ele SUS ou convênio. Triagem online para tentar proteger aquele paciente que está no interior, que ainda está na fase pré-tratamento, que a Secretaria de Saúde e os pacientes usem o meio online para evitar uma vinda a mais. E agora, na Liga, todos os pacientes SUS e convênios, com hora marcada, para evitar os processos de aglomeração e pensar de novo em segurança e conforto. Atendimento. Diminuição da realização de exames de imagem foi um fato, priorizando os inadiáveis. Ao longo desses 3 meses, esse impacto foi importante no nosso serviço. Limpeza das máquinas e criação de fluxos separados, até nos prontos-socorros, que se dividiram em 2 nas 2 unidades hospitalares da Liga. Pronto-socorro de doenças respiratórias e pronto-socorro comum. UTI da Policlínica, que era uma, agora estamos com 2, brevemente 3. E a única UTI com filtragem de ar, que elimina até 99% das impurezas do ar. Para tentar proteger a equipe, uma startup foi muito importante, nos permitindo o uso do PAR, uma plataforma de acesso remoto para os pacientes que estão na UTI, e assim nossa equipe fora da UTI pode ajudar nessa monitorização e controle. Atendimento, passamos a tratar câncer de várias maneiras. Se era por comprimidos, vamos entregar para 60 dias. Se dá para entregar com as secretarias de saúde que são parceiras, vamos lá. Culminou com a chegada do Halcyon, acelerador linear, que tem uma plataforma de tratamento que permite o hipofracionamento. Pacientes com câncer de mama, que antes tratavam aí com 28, 30 dias, passam a tratar com 5 dias úteis ou 1 vez por semana em 5 semanas, diminuindo de novo o risco de infecção. O adiamento de cirurgias não absolutamente necessárias, um exemplo fácil aqui, são os cânceres de pele de baixa agressividade, muito comuns nos nossos idosos, ação feita em prol da proteção dos nossos pacientes. E treinamento. Treinamento nas nossas universidades parceiras, aqui uma foto lá da UNP, onde eu e Igor exercemos parte da nossa ação de docência, e parceria com essa empresa que está aqui conosco, o CVE, onde usamos a plataforma em busca de mais informações para subsidiar nossas decisões nesse momento. Daí, amigos, uma convocação veio, Governo do Estado, Ministério Público Federal e Estadual, junto com o Ministério Público do Trabalho, um termo de ajuste de conduta dia 26/4 foi assinado e 40 leitos foram criados em 28 dias. 20 leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria, em um prédio anexo, mas separado do Luiz Antônio, trazendo a oportunidade de tirar os pacientes com Covid de dentro do Luiz Antônio, permitindo maior segurança na atenção oncológica. Aqui a planta de UTI e enfermaria, e a transformação de um galpão, que a Liga possuía há cerca de 7 anos, para uma área de construção, e hoje uma unidade que está aqui fotografada sem pacientes, pela óbvia maneira de proteção, mas que está, durante essas últimas semanas, com ocupação acima de 90%. Todo o sistema de monitoramento remoto e o ambiente externo, onde está hoje sendo preparado um espaço para a nossa tomografia container, que vai servir não só para a Liga, mas para todo o Estado, a realização de tomógrafo, de uma tomografia fora de um ambiente hospitalar de clínica, trazendo mais proteção
para todas as clínicas de imagem do nosso estado. Respeito ao dinheiro público, todo o recurso adquirido com essa parceria do Estado está sendo tombado com o selo CESAP para ser devolvido ao Estado logo que essa pandemia acabar ou que for o desejo do Estado acontecer. E números. Como somos um hospital de ensino e pesquisa, várias variáveis estão sendo acompanhadas. Aqui eu tenho um slide muito simples. Nossa aprovação do Comitê de Ética saiu na semana passada e, então, os dados estão sendo compilados a partir de agora. Mas já tivemos, passando por esses 40 leitos, 165 pacientes, com a média de idade de 65 anos, uma média de diárias de 6 dias na enfermaria e de 8 na UTI, e aqui com 63% dos pacientes em enfermaria e 37% em UTI, e cerca de 75% dos pacientes atendidos, pacientes não oncológicos, mostrando que nós conseguimos proteger os pacientes com câncer do Estado, trazendo eles para uma unidade com expertise em câncer, mas que esse espaço é amplo e está conseguindo, na sua maioria, atender, inclusive, aqueles pacientes não oncológicos. Então, essa introdução foi simplesmente para colocar as ações desse hospital, e aí eu vou finalizando e passando a palavra para o meu amigo Igor, né, seguir com sua apresentação e discussão. Obrigado. Vamos lá, gente. Então, boa noite, né, a todos. Essa segunda-feira à noite, eu acho que todo mundo está voltando ao seu trabalho, está no seu conforto do lar. Agradeço o convite, né, da Liga, aí no nome do nosso colega Edmar e do pessoal da Elsevier, né, que também fez contato desde semana passada, por intermédio da professora Amália. Então, estou aqui para falar um pouco com vocês, né, sobre a oncologia e a Covid, mas do ponto de vista das doenças infecciosas, né, que seria a minha especialidade, a infectologia. Então, a gente tem um vírus que já temos 6 meses aí de pandemia, né, descoberto desde dezembro lá na China, e que se espalhou para o mundo inteiro. É um vírus que tem uma alta transmissibilidade, né, ele transmite muito facilmente entre as pessoas, entre os seres humanos. É um vírus que, na maioria das vezes, causam quadros leves e com poucos sintomas, ou até mesmo sem sintomas, nos quadros assintomáticos, mas que em algumas populações especiais, aquelas populações ditas de risco, né, de maior risco, entre os quais entram os pacientes oncológicos, porque fazem uso de quimioterapia, fazem uso de algum imunossupressor, ou porque a própria doença de base já faz com que seja, né, de certa forma, um imunodeprimido. Então, essas pessoas podem evoluir num quadro mais grave, necessitando internação, e necessitando internação num leito crítico de UTI que aumentaria muito ali a chance de desfecho negativo nesses casos, né? Então, a COVID que a gente tem atualmente é isso. Como por ser uma doença nova, né, de menos de 6 meses, de aproximadamente 6 meses de conhecimento, muitas coisas que a gente tem no dia a dia são informações novas, né, sobre métodos diagnósticos, sobre métodos de tratamento, e muitas vezes o médico que está no acompanhamento, na linha de frente desses casos, ele fica um pouco, de certa forma, perdido, porque as informações são muito dinâmicas, né? Todo dia saem artigos novos, todo dia saem informações novas, e saber pesquisar num local correto vai ser algo primordial que vai lhe trazer informação correta, né, no momento correto, para que você seja interprete corretamente. Então, nessa minha apresentação, eu trouxe 2 casos clínicos que exemplificam muito o que a gente está vivendo no dia a dia, né? Em relação à COVID, são dois fatores, 2 casos que a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico, sobre tratamento e um pouco sobre prevenção também em relação ao isolamento desses pacientes. Então, o primeiro caso, né, a gente vê aí um caso praticamente real, né, que desde a semana passada a gente vê que a Secretaria Municipal de Saúde está testando as pessoas aí em drive-thru, em alguns postos de saúde. Então, a gente viu aí que
durante a campanha, né, da Secretaria Municipal de Saúde, Dona Maria, um caso fictício, né, a qual estava assintomática, né, uma idosa que é obesa, que tem diabetes, ela recebeu um exame, teste rápido, né, dessa campanha, reagente IgM e não reagente IgG. Né? O que fazer? Né? Dona Maria ligou para mim, é uma conhecida, e falou, doutor Igor, o que é que eu faço? Eu estou com um exame positivo, o que é que eu faço com meus familiares? Eu estou doente, eu não estou, eu transmito, eu não transmito, né? O que é que a gente poderia trazer de informação para a Dona Maria? Primeira coisa, acalmar, né? Se ela estava sem sintoma, muito provavelmente a gente vai levar em consideração nesses exames, né, que sejam com o IgM reagente e o IgG não reagente, de que seja um resultado falso positivo. Né? Esses testes são testes que estão passando por validações, né? Independente da metodologia que seja empregada, então são testes que vão passar por cada lote que chega ao laboratório, ele vai passar por validação. Os testes rápidos que são feitos por sangue de polpa digital, né? Aquela furadinha que dá na ponta do dedo, mais ou menos como a gente faz para medir glicemia do paciente diabético. Então, teste que dá muito resultado discordante com a clínica do paciente. Então, a primeira coisa a se pensar nesse caso que eu passei para a Dona Maria é: se acalme, provavelmente você não tem doença, vamos tentar descobrir qual a real desse exame aí. Então, a gente tem diversos exames que podem ser levados em considerações para um diagnóstico da COVID-19, né? O RT-PCR, que é o suave da nasofaringe ou orofaringe, que é aquela haste parecida com um cotonete, né? Então, a haste que coloca dentro do nariz, lá na porção posterior, faz uma girada lá por dentro e coleta material para fazer a pesquisa do vírus. Né? Então, esse é um exame que ele é indicado para quem tem sintoma, para quem está doente, e nos primeiros dias de sintomas, aproximadamente ali do 3º ao 5º dia de doença, é quando ele tem maior sensibilidade. A gente tem alguns outros testes, né, como o teste rápido, o tal feito por Dona Maria, que é um teste de imunocromatografia, né, que é feito através de uma fitinha onde corre lá o sangue e dá-se a presença dos anticorpos, muito parecido com um teste rápido feito para HIV, para hepatites virais, nas campanhas aí do Ministério da Saúde. E temos também os exames sorológicos, né, que vai pegar o soro do paciente através de uma punção venosa, geralmente no membro superior, faz uma centrifugação desse soro, desse sangue, separa o soro e a partir dali, onde vai ter a maior concentração de anticorpos, vai ser um exame para tentar detectar a presença desse anticorpo nessa pessoa doente ou não. Então, as metodologias, né, empregadas podem ser por ensaio imunoenzimático, que é o ELISA, pode ser por imunofluorescência direta, a quimiluminescência ou o imunoensaio de fluorescência, que, a depender de cada um deles, vai aumentando a sensibilidade e a especificidade, cada um deles vai variando. São testes, né, que são indicados para fazer, como eles procuram anticorpos, eles vão ter a sua sensibilidade melhorada a partir de 1 semana ou mais de sintomas. Né? Então, é aquele exame que você não pede para diagnóstico precoce, é um diagnóstico muitas vezes tardio, de que o paciente teve contato com o vírus ou teve doente 1 ou 2 semanas atrás. Né? Então, a primeira coisa para a gente diferenciar aí em relação à Dona Maria. Então, a gente viu que o teste dela foi o teste rápido, ela fez no momento que estava sem sintoma. Se não tem sintoma, como é que a gente vai saber, então, o tempo dessa sintomatologia para a Dona Maria, né? Qual vai ser o dia inicial desse tratamento aí para ela, nesse caso aí. Então, a gente vê esse gráfico, né, que foi publicado na JAMA, que é uma revista da Associação de Medicina Americana, que ele mostra, através de um gráfico bem colorido, que é gostoso até de se ver e de apresentar, que ele mostra os momentos aí de replicação viral e também de formação de anticorpos, né? Então, a gente vê aqui nessa linha preta vertical, mostrando que é o momento de início dos sintomas, né? Então, o vírus ele já vinha sendo positivo no momento pré-sintomático. A gente fala muito de o paciente que está prestes a desenvolver sintoma, ele já vem transmitindo para os seus contatos próximos. Então, por volta ali de 1, 2 dias antes, ele já tem transmissão, vai aumentando a quantidade de carga viral e o melhor momento para detectar esse vírus é ali a partir do 3º até o 5º dia de doença, onde o PCR, onde a pesquisa do vírus vai ter uma maior sensibilidade. Né? Vocês vejam que a formação de anticorpos nessas linhas tracejadas, tanto a lilás quanto a verde, ela vai começar a surgir, né, algum valor em relação a esse anticorpo. A partir do 7º, 8º dia, vai ficando melhor quando vai passando o tempo e ele atinge seu ponto máximo
ali por volta da terceira semana, metade da terceira semana de sintoma. Então, depois do 15º dia, 18º, onde vai aumentando a sensibilidade desse exame. Então, se Dona Maria fez um exame, né, deu a fração IgM positivo, lembre-se que às vezes na COVID, IgM e IgG, que a gente tem já uma certa conhecimento prévio que IgM é de infecção aguda e IgG é de infecção passada, muitas vezes esses dois anticorpos aparecem simultaneamente, né, ou às vezes até mesmo IgG antes do IgM. Confunde muito realmente o médico que está procurando aquele exame. Então, se Dona Maria fez um exame e já deu a fração IgM positiva, provavelmente, ao momento da infecção dela, se é que teve infecção mesmo, ela já deve estar aqui numa segunda semana de sintoma, de infecção, né, para que surja aquele exame. Então, se ela não apresentou sintoma até essa segunda semana, ela tem uma grande chance de ter uma resolução espontânea, uma infecção assintomática, e o que tem que se fazer para a Dona Maria é repetir essa sorologia por mais uma semana de intervalo, para que haja a positividade da fração IgG, e aí sim a gente diz na terceira semana que Dona Maria teve infecção assintomática por Covid. Vamos testar, vamos observar os seus contatos próximos, domiciliares, e ver se alguém vai adoecer e apresentar algum sintoma. Então, não adianta fazer PCR naquele paciente que tem só a fração, o exame sorológico positivo, porque o momento de replicação viral já passou e a gente vai ter uma grande chance de resultado falso positivo. Se esse PCR é pesquisado num paciente que tem que está internado, que está entubado, com muita secreção respiratória, a gente vê aqui nessas linhas, né, a rosa e a azul, ele pode ficar positivo por um tempo maior, né, porque ele tem vírus ainda lesando as células epiteliais da árvore respiratória, mas muitas vezes, né, o PCR positivo lá na frente, naquele paciente que já foi curado, quer dizer que o paciente ainda está transmitindo. Ele tem a presença do RNA positivo, ele tem a presença de uma parte do vírus, é uma partícula do vírus, mas não quer dizer que esteja infectante. A gente vai falar sobre isso já quando for falar de isolamento. Então, a minha recomendação aí para a Dona Maria foi: se acalme, eu acho que é um exame falso positivo, vamos repetir com uma semana. Se aparecer o IgG, você teve. Se desaparecer tudo ou ficar ainda só o IgM, continua como falso positivo e não tem nada a fazer. Tá? Então, esse aí seria o primeiro caso. Caso depois vocês tenham alguma dúvida, a gente pode discutir mais adiante. O segundo caso, né, que é o seu José, de 39 anos, é um adulto jovem, né, que goza de boa saúde, não tem comorbidades, e que refere congestão nasal, coriza, tosse e dor de cabeça há 3 dias. Então, já é um paciente sintomático, né, já tem sintomas de 3 dias. Então, o que é que a gente vai fazer para buscar o diagnóstico aí de seu José? Será que é COVID? Né? O que é que a gente vai fazer para tratar esse paciente? Então, qualquer pessoa que atualmente tem sintoma respiratório, principalmente se a gente tiver, né, na história dele um relato de que ele foi vacinado para influenza, né, contra a influenza, a vacinação que começou a partir do mês de março, abril, a gente vê que há grande chance de realmente estar infectado pelo SARS-CoV-2, porque é o vírus que está circulando atualmente na comunidade. A gente tem transmissão comunitária, tem transmissão nos transporte público, dentro de casa, no ambiente de trabalho, né? Então, tem que se pensar em Covid até que se prove o contrário em qualquer sintomático respiratório. Então, o que a gente vai fazer para diagnosticar seu José aí, que tem 39 anos e está no 3º dia de sintoma? Então, se a gente voltar lá para o gráficozinho que eu mostrei agora há pouco, ele está no 3º dia, está no momento ideal de fazer coleta de PCR, de fazer exame do suave, de naso e orofaringe para pesquisar o vírus e aí sim fechar o diagnóstico que ele tem Covid e vamos tratar de acordo com a necessidade. Fazer sorologia, fazer teste rápido nessa primeira semana, nesses 3 dias de sintoma, é totalmente desaconselhado. O paciente não tem anticorpo, o exame vai vir negativo, você vai dizer a ele que ele não tem Covid, ele vai relaxar suas medidas de isolamento e vai transmitir para mais pessoas, como eu vi aí algumas prefeituras, principalmente do interior do estado, que estavam fazendo esse teste rápido para dar diagnóstico. Né? O teste rápido de Covid não é como o teste rápido de dengue, que dá o diagnóstico da fase de viremia, porque ele pesquisa um pedaço do vírus, a partícula lá chamada NS1. Então, na Covid, não adianta fazer teste rápido na primeira semana. O ideal aqui, nesse 3º dia, é fazer isolamento viral pelo PCR, pela reação em cadeia da polimerase. E aí, né, sobre tratamento, o que a gente vai fazer aí para José? Né? É um jovem, 39 anos, sem comorbidades. A gente sabe que essas pessoas com menos de 50 anos de idade, que não tem comorbidade, que não tem fator de risco, né? E que na história ele não tinha nenhuma
doença oncológica, né, que teve assim tratamento ou em diagnóstico, é um paciente que tem um bom prognóstico, né, um ótimo prognóstico, a chance dele complicar e evoluir com óbito chega a ser menor do que 1% nesses pacientes abaixo de 50 anos de idade. Então, a primeira coisa, tranquilizar o paciente, que ele tem uma doença comum, muito provavelmente vai ficar naqueles sintomas respiratórios superiores, né, e que vai fazer com que esse paciente melhore com seus sintomáticos, com analgésicos, antitérmicos e repouso domiciliar, né? É importante ter uma boa alimentação, é importante ter uma boa hidratação nesse repouso, é importante que esse paciente tenha cuidados, né, aí para não transmissão domiciliar para os seus contatos próximos, né, tentar se isolar no seu quarto, tentar evitar ficar no mesmo ambiente doméstico e isolar-se do trabalho também para evitar transmissão em relação aí ao coronavírus, né? Então, a questão do oxigênio suplementar vai depender muito da clínica do paciente, se ele está espineico, se ele está apresentando dessaturação, então ele vai ter que ser levado a um serviço de saúde para que receba oxigênio, né, de uma forma suplementar, a mais do que a gente já tem no ar ambiente. O uso de antivirais, anticoagulantes, imunomoduladores, entre diversos medicamentos sendo utilizados aí para tratar a Covid, né? Muitos deles ainda não têm total segurança, muitos deles ainda não mostram eficácia comprovada do ponto de vista científico, e aí o médico está lá na ponta, ele fica sempre na dúvida, ele fica perguntando aos colegas, ele pergunta vai buscar os protocolos de saúde, né, da Secretaria Estadual, Municipal, do CREMERNE, do hospital onde ele trabalha, e muitas vezes esses protocolos precisam ser atualizados porque a informação ela é muito dinâmica. Então, se aquele médico não tem tempo ou interesse, né, de ficar pesquisando algo sobre o tratamento, ele vai continuar passando uma droga que já não é mais utilizada, já não é mais recomendada, porque pode estar provocando mais efeito adverso do que trazendo benefício para o paciente. Então, no caso do nosso paciente aí, a minha recomendação era de não fazer nada. Ele tinha um bom prognóstico, não tinha nenhum motivo para pensar de que iria piorar. A gente pode fazer uma telemonitoração desse paciente através das teleconsultas, né, através de saber como é que estão os sinais e sintomas, avaliar dispneia, avaliar a presença de febre persistente, de saturação, desconforto respiratório, aí sim encaminhar para o hospital para ser atendido presencialmente, fazer um exame físico, fazer exames laboratoriais e de imagem para poder ajustar o tratamento desse paciente. Então, o antiviral vai ficar muito a critério de quem está atendendo, das presenças de comorbidades, das ausências de interações medicamentosas e também, né, do prognóstico que a gente espera para esse paciente em relação a esse diagnóstico. Da mesma forma, o uso de anticoagulantes, né, tem se falado muito sobre o papel preventivo de anticoagulantes, seja orais ou de aplicação subcutânea, né? Esses anticoagulantes eles podem ser feitos sim, mas em pessoas que têm maior risco, né? Repito, se a dona Maria, de 62 anos, obesa, diabética, tivesse com sintoma respiratório, muito provavelmente a gente optaria sim por fazer para ela. Mas para José, que tem 39 anos, jovem, sem comorbidades, muito provavelmente não. A gente vai sempre ali discutir com o paciente o custo e benefício de fazer qualquer medicação para seu tratamento. E o uso de imunomoduladores, né? São medicamentos que são caros do ponto de vista financeiro, nem todo mundo vai ter acesso. Alguns hospitais utilizam seus protocolos de tratamento, mas fica difícil fazer aí na primeira semana, quando o paciente ainda está tendo aquele período de replicação viral e quando ele também está apresentando sintomas aí ainda de presença do vírus, né? Então, fazer modulação da imunidade você pode atrapalhar e aí levar a uma maior gravidade desse quadro desse paciente. Ou esses pacientes precisam ficar isolados, né? Então, o contato com o caso suspeito ou confirmado e que esteja assintomático, então, Dona Maria, que era um caso suspeito, né? Porque tinha uma sorologia IgM positiva, a gente não sabe se é falso positivo ou não. Então, todo mundo da casa de Dona Maria vai ficar como um caso suspeito, né? Um contato assintomático de um caso suspeito. A gente precisa esperar o período de incubação da doença, desse contato. Então, desde o último contato com Dona Maria, os familiares ou contatos do trabalho teria que esperar aí entre 2 a 14 dias para surgir algum sintoma, o que ocorre em média de 5 a 6 dias. Então, se na primeira semana não desenvolveu nenhum sintoma, bem improvável isso acontecer na segunda semana e o paciente vai poder voltar às suas atividades normalmente. Se é um contato com caso suspeito e está sintomático, né, então
pense que aquilo pode ser Covid também, isola esse paciente por 10 a 14 dias para poder liberar ele de volta ao trabalho. Então, o que é que vai ser levar, o que é que a OMS fala, né, atualmente em relação a essa questão de isolamento, né? Teve uma publicação que saiu no final de maio, dia 27, e foi atualizada agora na semana passada, dia 17 de junho, em que a OMS fala que o período de viremia, como a gente viu lá naquele gráfico, deixa eu voltar aqui um pouco, né? O vírus ele vai estar presente ali até o final da primeira semana, depois começa a produção de anticorpos que vai ficar positiva por muito tempo. Então, não leve em consideração critérios laboratoriais para tirar o paciente de isolamento. Leve em consideração critérios clínicos, é o que a OMS fala. Porque nem todo canto vai ter disponibilidade de PCR, de sorologia, de teste rápido, e você precisa tomar uma decisão, não vai ficar esperando o paciente coletar exame na outra semana, que vai atrasar muito a vida desse paciente. Então, para os assintomáticos, né, vamos supor que Dona Maria realmente tenha Covid numa infecção assintomática, quando é que ela vai ser liberada para poder comprar alguma coisa na farmácia, ir na venda, fazer alguma compra no mercado, né? Então, a gente vai ter que esperar 10 dias após o momento do teste positivo. Então, se ela fez o teste dia 16, ela vai ficar até o dia 26 no seu isolamento domiciliar voluntário para evitar a transmissão para outras pessoas, que depois desses 10 dias estaria liberada para voltar, né, para sair do isolamento, porque o risco de transmissão diminui muito. Lembre-se que o teste dela foi o IgM, ela já tinha pelo menos uma semana de infecção, mais 10 dias ela vai ter 17 dias do momento da infecção. Então, possibilidade, né, chance dela transmitir é muito baixa, do ponto de vista de ter ainda vírus para jogar na comunidade, já que ela não tem sintoma. No caso de José, que tem sintoma, né, a gente vai avaliar o primeiro dia de sintoma, que foi 3 dias atrás, e aí vamos contar 10 dias para frente. Se depois desses 10 dias do primeiro sintoma, ele resolve todos os sintomas e passa mais 3 sem nenhum sintoma, sem febre, sem sintoma respiratório, ele é um paciente que já passou daquele período de replicação viral, que caiu a quantidade de vírus ao final no meio da segunda semana, e aí depois desses 13 dias do início dos sintomas, diminui a chance desse paciente estar transmitindo ainda vírus na comunidade, certo? Então, esse é o critério que a OMS lança a partir do dia 17, não levar em consideração critério laboratorial e sim critério clínico, sempre contando 10 dias aí do exame ou do início dos sintomas. Então, quando é que vai ser o retorno ao trabalho, né? Para José, no caso que era o sintomático, após 10 a 14 dias dos sintomas, mas que tenha pelo menos 3 sem nenhum sintoma, porque ele, assim, aí sim ele não vai ser um transmissor, não vai levar as pessoas aí em risco no seu trabalho. Né? A gente tem que levar em consideração também que esse retorno, mesmo que a pessoa volte ao trabalho, tem que voltar com todas as precauções devem ser adotadas, né? Continuar o uso de máscara, continuar a higiene das mãos, ter distanciamento social, porque até o momento a gente não tem certeza se esse anticorpo que você formou, ele vai lhe proteger, nem por quanto tempo a gente tem essa certeza, né? Se você, através de alguma secreção, através das suas mãos, você poderia transmitir ou não, mas a chance ela acaba sendo baixa, né? Por isso que esse critério da OMS, mas a gente não garante que você possa se reinfectar, você possa voltar a apresentar uma recidiva do seu quadro e voltar a transmitir para as pessoas. Então, voltou de um quadro de Covid ao trabalho, utilizar máscara, continuar com higiene das mãos, continuar com a etiqueta da tosse e ter muito cuidado em relação também ao distanciamento social voluntário. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e fico aberto aí para caso ocorra alguma dúvida até o final dessa webinar. Obrigada, doutor Igor. Boa noite a todos. Vou apresentar agora um pouquinho das ferramentas que a Elsevier disponibilizou em parceria com a Liga do Câncer para a comunidade. É uma ação humanitária, tá? E vocês possuem acesso tanto dentro da instituição, quanto via registro pelo login institucional, pelo e-mail institucional, vocês conseguem vir aqui. A plataforma é o Clinical Key, tá? Deixa eu só minimizar aqui para identificar. É clinicalkey.com. Vocês podem acessar, não sei se todos conhecem a ferramenta. O Clinical Key ela é uma ferramenta de suporte à decisão clínica
e possui uma gigantesca base de dados com aproximadamente 4.000 conteúdos. Vocês preenchendo, clicando em registrar, preenchendo seus dados, inserindo o e-mail @Liga do Câncer, vocês vão conseguir realizar o registro e possuirão acesso a todo o conteúdo, tá? Como eu já tenho meu login, vou acessar aqui, ou dentro da instituição. Vocês possuem duas maneiras de identificar ou realizarem buscas, tá? A plataforma, ela tem o Search Box, que aqui vocês conseguem fazer a busca, que nem fazem no Google. Quanto mais vocês buscarem as informações aqui, mais ela ficará sensível e reconhecerá os algoritmos de busca. Então, ela é aprimorada a cada nova busca. Então, ela já é auto-indicativo. Vocês conseguem identificar aqui quais são as opções que você pode procurar. E buscar com outras temáticas, não precisa colocar and not, nada de busca booleana, fiquem tranquilos. Dê um enter, simples. Ela buscará aqui todos os conteúdos na plataforma. Então, na estante esquerda, vocês conseguem filtrar por artigos completos, que são os conteúdos da Elsevier. Então, vocês terão acesso ao PDF do arquivo. Então, por exemplo, esse arquivo, tá? Vocês conseguem realizar um download completo. Ou vocês podem incluir o Medline. Isto é, você não precisa ficar realizando 2, 3 buscas em cada plataforma para acessar os conteúdos que estão disponíveis. O único detalhe é que, incluindo os conteúdos Medline, não necessariamente você terá acesso ao conteúdo na íntegra, tá? E os demais você pode fazer a seleção por perfil do conteúdo que você gostaria de buscar, pelo tipo da fonte, pela especialidade que você gostaria de buscar. Você pode clicar e estender a especialidade, então aqui um oncohemato. Pode buscar o range de data, então, dos últimos meses. Você pode somente, então, artigos completos para os conteúdos Elsevier. Tá, vou deixar clicado aqui. Perfeito? Dentro dos artigos completos da Elsevier, você pode fazer algumas ações que vocês podem compartilhar e adicionar dentro de um perfil personalizado, quando você faz o acesso via login. Isto é, quando você acessa via IP na instituição, você não necessariamente precisa fazer o login individual. Com o login individual realizado antes de realizar a busca, você consegue personalizar suas buscas. Você consegue avaliar esse conteúdo novamente, mas depois pode salvar, pode compartilhar esse conteúdo em algumas estantes. Por exemplo, salvar, aqui tem uma estrelinha, você vai adicionar uma nova tag, oncologia e COVID, adiciona e feito, pronto. Conteúdo salvo na sua estante. Você pode compartilhar por e-mail para os seus colegas. Feito. Vai enviar um e-mail com sucesso para a pessoa, ou você pode imprimir o conteúdo na íntegra, tá? Você pode imprimir no formato que está online, ou você pode imprimir o formato do PDF, direto da plataforma. Você pode fazer o download ilimitado dos conteúdos, tá? E você também possui o gerenciamento dos seus conteúdos salvos. Então, é um periódico, você consegue identificar aonde esse periódico foi publicado, você consegue criar diversas tags, a quantidade de tags é ilimitada, então se você quiser criar uma tag, incluir mais de 50 artigos, 50 livros, 50 conteúdos dentro de cada tag e compartilhar,
você consegue compartilhar todo o conteúdo para qualquer pessoa. Claro, tem que escolher a tag compartilhada. A pessoa irá receber um e-mail com essa tag, tá? Clicou na arvorezinha, tu volta para a página inicial. Temos outros perfis de conteúdos, não somente artigos. Então, nós temos livros, periódicos, clinical overviews. Dentro do clinical overviews, nós temos também conteúdos dedicados para a COVID. Então, é um conteúdo que está sendo atualizado pelo Board de Médicos da Elsevier 24%, tá? Então, a Elsevier tem um board que é dedicado a trabalhar em cima e desenvolver clinical overviews, tá? Então, nós temos 2 conteúdos e vocês conseguem visualizar a data da última atualização. Dia 5 de junho, dia 6 de junho, tá? Novo coronavírus e a parte do critical care. Vocês conseguem visualizar, conseguem identificar aqui ações de emergência, isto é, para o médico, para o profissional da saúde, poder identificar ações específicas que ele precisa tomar quando o assunto ele é crítico, o paciente ele está numa situação crítica. Pode identificar aqui diagnósticos laboratoriais, quais são os diagnósticos diferenciais que ele precisa fazer, quais são os conteúdos. Todos esses conteúdos, eles são referenciados, é compartilhado a referência da qual foi retirada essa informação, tá? E esses conteúdos estão atualizados em tempo real, principalmente com as principais tratamentos, como imunomoduladores, antirretrovirais, dentro do panorama global de drogas paliativas para a comorbidade, tá? Então, aqui temos prognósticos e complicações. Você consegue fazer o screening do paciente, então você consegue identificar quais são os possíveis exames que você gostaria de fazer, sequência, quais são os preventivos. Dentro do Clinical Overview, então, a parte de ação do COVID no geral, pacientes sem comorbidades, então você vai trabalhar com a parte do diagnóstico mais simples, a caracterização clínica aliada ao diagnóstico laboratorial, né, o RT-PCR ou então IgG-IgM, assim como o Dr. Igor comentou. Você pode, então, salvar novamente, oncologia e COVID, feito. Você pode buscar educação do paciente, especificamente, então você gostaria de saber se tem COVID e educação do paciente. Como educar o paciente. Tem conteúdo já, possui o conteúdo disponível em alguns idiomas, inclusive o português, porque às vezes o conteúdo ele pode não estar atualizado em tempo real, né, por conta da tradução. Você pode escrever qualquer informação, adicionar informações de contatos que você queira, você pode selecionar o perfil da fonte, se é um tamanho pequeno, médio ou grande, criar um PDF que será automaticamente gerado para impressão. Você pode compartilhar com o seu paciente da telemedicina, por exemplo, ou você pode imprimir e entregá-lo para o consultório, deixá-lo no ambiente em que o paciente esteja numa recepção ou esteja saindo como alta, tá? Tem informações gerais, informações específicas, é simples. E você, se você quiser, você pode... Lu, a gente não tá vendo o seu PDF. Ah, desculpa. Desculpa, pessoal, falha técnica. Voltando aqui. Então, esse aqui é o conteúdo da educação do paciente, gerou com as informações que eu adicionei, o meu contato, se você quiser personalizar para o nome do seu paciente. Ele vem com uma letra maior, por conta da disposição que eu
selecionei o texto completo, todo em português e atualizado, tá? E fica à disposição de vocês salvarem, imprimirem, compartilharem à vontade. Voltando aqui, vocês conseguem procurar diretrizes para COVID ou então qualquer outra diretrizes. Eu não sei, mas acredito que todos saibam, além dos conteúdos de COVID, né? Nós temos os principais journals de oncologia, né? São publicados pela Elsevier, então todos os conteúdos. Você pode buscar os periódicos pelo título do periódico, ou você pode buscar pela área terapêutica dele. Você pode selecionar, por exemplo, The Breast, Clinical Oncology e o The Lancet. Você consegue acessar todas as edições, então principalmente Article in Press, todos os artigos que ainda não foram para o assinante final, então os usuários da ferramenta Clinical que têm um acesso precoce aos estudos, então eles possuem a prova corrigida, então vocês conseguem avaliar. Por exemplo, aqui tem diversos conteúdos que são super relevantes à temática de hoje. Já consigo fazer a visualização e ler o conteúdo online, ou realizar o download ou compartilhar. Você pode também, assinar alertas de novas edições. Então, toda vez que o The Lancet publicar qualquer novo artigo, eu receberei um alerta no meu e-mail cadastrado e eu acompanharei esse tema. Tudo bem? Acredito que seja isso. Deixa eu só... Oi. Só queria pedir, Letícia falando, boa noite a todos. Talvez valha a pena você mostrar como faz uma exportação de imagem para o PowerPoint. Ah, muito bem. Para facilitar as sessões clínicas e o compartilhamento desse tipo de informação. Verdade. E eu só queria reiterar, enquanto a Luana busca uma imagem para poder fazer essa ação, que o acesso de vocês com o e-mail institucional, após o registro, vocês precisam ativar o acesso remoto lá no nome de vocês. Então, ele vai pedir para você... Mostre aí, por favor. Precisa clicar em acesso remoto e digitar novamente o e-mail de vocês institucional. A plataforma vai mandar um link para o e-mail institucional de vocês, para vocês confirmarem que são vocês aquele e-mail. E a partir daí, esse link tem acesso, tem 60 minutos de validade. Vocês precisam clicar no link e confirmar o e-mail de vocês dentro do link. A partir daí, qualquer lugar que tiver internet, vocês vão logar com o e-mail institucional, a senha da escolha de vocês, e vocês vão ter acesso a toda a plataforma na íntegra, sem nenhuma restrição. Bom, aqui, por exemplo, vocês gostariam de utilizar uma imagem, vocês podem clicar em qualquer imagem ao longo do texto que você procurou, que você esteja lendo e quiser salvar essa imagem, você pode vir aqui e clicar em salvar novamente. Você adiciona uma tag, então é a mesma tag que você pode utilizar, você selecionou. Você também pode adicionar a alguma apresentação que você esteja fazendo, por exemplo, o Dr. Igor fez alguma apresentação, então ele pode criar uma apresentação nova e deixar para a posteridade. Adicionei, venho aqui nas apresentações, as últimas salvas, eu clico em exportar. Exportar aqui, desculpa. Ele vai gerar automaticamente um PowerPoint com a imagem para você selecionar, cortar, já com a referência
adequada para citação. Tá. Que ótimo. Ele vai abrir o PowerPoint já com a imagem, que vocês podem fazer o que quiser com essa imagem, a partir do momento que ela está no PowerPoint, com a referência e com o copyright. A gente só pede para vocês não deletarem nem a referência, nem o copyright, mas a marca d'água que aparece, outras questões, vocês fiquem à vontade para alterar. Vamos sentar mais uma vez. Luana, acho que não tem problema. Acho que o mais importante era eles verem como é que faz a exportação mesmo, clicando no ícone. Mas a gente já está faltando 7 minutos para acabar. Acho que já está na hora da gente abrir para as perguntas. Nós, da Elsevier, a gente agradece a oportunidade, se coloca à disposição para dúvidas referentes à plataforma e outros treinamentos que vocês julgarem importantes. Doutor Igor, nós temos algumas perguntas que surgiram durante a sua apresentação. Eu vou aqui fazê-las. A doutora Maria Helena, ela pergunta, um paciente ficou em isolamento desde o dia 23 de março. Ele foi contaminado pelo COVID com IgG e IgM positivo, mas ninguém da família dele se contaminou, onde o filho e a filha saíam de casa para trabalhar. O que seria possivelmente essa contaminação dele? Ele é idoso e hipertenso pela idade, e os filhos fizeram a sorologia e deu negativo. Boa pergunta, né? A gente tem um caso aí de uma infecção assintomática, né? De um paciente que mostrou uma sorologia IgM-IgG positiva em um momento específico da vida aí. Então, os filhos, né, que não tiveram sintomas e que tiveram sorologias negativas, provavelmente não tiveram também infecção. Então, de onde essa senhora aí, né, esse senhor, melhor dizendo, teve essa infecção, como é que ele pegou esse SARS-CoV-2, né, essa COVID? Na verdade, não é COVID, né, porque ele não fez doença, ele só fez a infecção pelo vírus. Então, possivelmente, pode ter sido por entregadores, né, por algum objeto que os filhos traziam do trabalho, alguma coisa contaminada, e que esse senhor que deu a sorologia positiva pode ter contaminado suas próprias mãos, levou até a árvore respiratória e desenvolveu a infecção assintomática, só sabendo que teve, porque teve a sorologia positiva. Então, seria isso aí a se pensar. A doutora Marilena mandou em seguida um comentário, em complemento à pergunta. O neto dela, no caso, dormia todas as noites com ela e também testou negativo para a COVID. Então, é porque quando ela fez o exame, né, que deu o IgM-IgG positivo, ela mostra que teve doente 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, no momento que não tem mais presença de vírus de uma forma viável para transmissão. Então, mesmo que as pessoas... Porque para haver transmissão, existem vários fatores que interferem. A pessoa está doente, faz com que seja maior transmissora, está tossindo, está espirrando, está com secreção em via aérea, está com maior quantidade de vírus, né? Questões higiênicas vai interferir, se tem higiene da tosse, né? Se tosse com o braço dobrado, se higieniza bem as mãos, se tem distanciamento social dentro de casa. Mas e esse neto, né, que dormiu no mesmo quarto? Provavelmente essa senhora era uma baixa transmissora e não chegou a transmitir para as outras pessoas. Então, creio que seja isso. São todas suposições, né? A gente não tem como garantir 100% de certeza essas suposições. Sim. Nós temos a pergunta do Dr. Judson também, que pede se o doutor poderia falar um pouco sobre a ivermectina e a nitoxanida em relação à COVID. São medicações, né? A nitazoxanida eu li muito pouco sobre ela, mas no caso da ivermectina, assim como também hidroxicloroquina, várias outras medicações, são medicações que a gente já viu que tinha ação contra o SARS-CoV-1, na epidemia que teve em 2002, 2003, e que tem alguma atividade em laboratório, in vitro, contra o SARS-CoV-2. Né? No laboratório, na plaquinha controlada, funciona, porque tem receptores lá para essas medicações. Nas pessoas, a gente não tem certeza se funciona. Né? Tem muita gente utilizando como uma tentativa, né? A gente está no meio de uma guerra sem saber como atingir nosso inimigo, então estão utilizando de uma forma, achando que por servir no laboratório serve para as pessoas.
Mas aí é onde entra o cuidado que deve ser feito sob orientação médica. As pessoas não devem comprar para se medicar sem ser acompanhado por uma receita médica, né? Uma indicação. Vocês viram aí que para o paciente fictício aí que eu falei, eu não passaria nenhuma medicação. Se ele tivesse alguma comorbidade, fosse um idoso com algum fator de risco, talvez pensasse, né, no custo-benefício de fazer isso aí, a depender se o paciente também quer tomar, que às vezes ele pode dizer, não tem evidência, não quero tomar, como eu tive alguns pacientes que fizeram isso. Doutor, já que não tem nada confirmado, eu estou jovem, vou complicar, vou ficar aqui em casa sem tomar nada, e realmente curou sem tomar nenhuma medicação. Então, essas medicações, né, o que a gente tem é isso, assim, não tem evidência. Muitas vezes os estudos que saem são estudos fracos, observacionais, com poucas pessoas avaliadas, muitos erros metodológicos, que não ajudam, né, a tomada de decisão. Obrigada. Mais uma pergunta, doutor Igor. A doutora Sara pergunta, gostaria de saber se a tomografia de pulmão é indicativo e comprovado se o paciente está com Covid-19 ou não. A tomografia, né, primeiro também é um exame de imagem que vai levar um alto nível de radiação no paciente, né, no tórax. Não deve ser indicado de rotina para todo mundo que tem sintoma de Covid. Muitas vezes são sintomas respiratórios altos, que são autoresolutivos, mas quando o paciente tem dispneia, uma tosse, está cansado, provavelmente tem acometimento da árvore respiratória inferior, aí sim vale a pena fazer tomografia. Mas a imagem que vem na tomografia, algumas imagens falaram de vidro fosco, falaram sobre alterações periféricas, bilaterais, dá um certo... ajuda a gente a apontar para que seja Covid, uma infecção viral, né, que é o laudo tomográfico diz, sugere infecção viral, não confirma Covid-19. Mas como é o vírus que está mais circulando, causando infecção respiratória, a gente pode inferir através de outros exames diagnósticos, como o PCR ou sorologia, que aquela alteração tomográfica foi da Covid. Então, ela serve um pouco, às vezes, para graduar o quanto de grave o paciente está. Não deve fazer tomografia de rotina em paciente com quadro leve. Você deve fazer tomografia de controle para ver se melhorou. Não, vai fazer quando preciso for, quando tiver sintoma, indicação médica, e vai fazer outra de controle para ver a piora. Porque a melhora depois da resolução do quadro, ela demora um pouco mais. O pulmão demora alguns meses, ou semanas ou meses para poder voltar ao normal. Então não adianta ficar fazendo tomografia para saber se está curado. Obrigada, doutor Igor. Uma última pergunta, nós já estamos com o tempo bem apertado. Doutor Edilmar, recebemos a pergunta a seguinte, qual o maior desafio da Covid e da oncologia, além do medo dos pacientes, na visão do senhor como médico? Os maiores desafios, primeiro foi de colocar para as pessoas que, com diagnóstico de câncer, elas têm de vir ao hospital, têm que tratar. O segundo é evitar que eles desenvolvam, sejam infectados pela doença durante o tratamento. E o terceiro é tratá-los o mais rápido possível para trazê-los para o tratamento. Eu sou radio-oncologista e tenho até hoje a experiência de 6 pacientes que tiveram que parar a radioterapia porque positivaram durante a rádio. E a gente sabe que isso é prejudicial ao tratamento oncológico, mas existem uma série de ações dentro da radioterapia, por exemplo, que a gente pode fazer para minimizar essa parada. Gi, você está no mudo. Bom, obrigada. Em nome da Elsevier e da Liga contra o Câncer, eu gostaria de agradecer a presença de todos, toda a nossa audiência, doutor Edilmar, doutor Igor, doutora Luana, doutora Letícia. Gostaria de saber se alguém gostaria de deixar uma mensagem em meio a esse momento que nós passamos, né? Seja uma mensagem de cuidado ou de esperança, enfim. Gostaria de saber se alguém gostaria de deixar uma mensagem antes da gente fazer o encerramento. Eu acho que a gente vive uma epidemia que tem muitas pessoas infectadas, tem muitas pessoas doentes e, infelizmente, muitas pessoas falecendo, até mesmo amigos e familiares, né? Mas é um momento que a gente tem que ter calma, não pode se desesperar, não pode deixar a ansiedade tomar conta do nosso corpo, né? Então, sempre procurar informações corretas, né? Procurar assistência à saúde, seja numa UPA, num pronto-socorro,
privado ou num hospital, seja lá onde for, assistência à saúde, né, quando você passa por uma consulta, você tem orientações corretas, você tem mais chance de ter recuperação boa e ficar curado da Covid. Então, é um momento de ter calma, e para os colegas da saúde aí, procurem as melhores evidências, não vá levar em consideração conversa de ouvido ou corrente de WhatsApp, porque pode piorar mais ainda o quadro do seu doente. Fica aqui o nosso respeito a todos os profissionais de saúde da Liga e de todo o nosso estado aqui na luta. Um grande abraço aos nossos infectologistas, doutor Marcos, doutor Eduardo, doutor Daniel, que estão aí na luta dentro da Liga. Agradeço demais o grupo da UCLE aí pelo carinho e respeito. E a Igor engrandeceu a nossa noite. A ideia dos webinars Liga é que nós tenhamos, sim, a participação ampla de pessoas de fora da Liga, assim que a gente pode crescer. Para finalizar, apesar de todo o respeito, eu gosto muito da alegria, da brincadeira. Amanhã é véspera de São João aqui no Nordeste, vocês estão aí. É um momento muito importante para a gente. Tem uma música aqui no Nordeste que fala de uma menina que só pensa em namorar, que não há nenhum remédio em toda a medicina. Então, mesmo diante de uma doença dessa, que parece não haver nenhum remédio, a gente gostaria de dizer que amanhã é um dia que a gente comemora São João Batista, o batismo, a limpeza, o recomeço, a colheita do milho, e todo esse trabalho nosso, da Liga, de vocês, de Igor, aí, em vários hospitais e universidades do Estado, seja fruto de inúmeras colheitas positivas para a gente e para os nossos pacientes. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de agradecer, fazer esse encerramento. Agradecer mais uma vez a Liga contra o Câncer, doutora Edilmar, doutor Igor, doutora Luana e doutora Letícia. Falar que a Elsevier está disponibilizando acesso ao trial gratuitamente, esse trial humanitário. Então, acessem o conteúdo, você vai encontrar todo o respaldo técnico e científico, está totalmente disponível em toda a plataforma. E também a Elsevier, ela criou um centro chamado Healthcare Hub. É um centro que eu vou só colocar aqui para vocês, que você consegue visualizar todas as informações de COVID. Ela está disponível em todas as plataformas, via celular. Então, você pode acessar por covid-19.elsevier.health. Você tem aqui, ele também é atualizado. Eu peço que vocês acessem em qualquer dúvida, qualquer necessidade. Nós temos informações. E deixar o nosso apoio. A Elsevier está com base em evidência, mas sempre buscando suportar os profissionais da saúde com muito respeito, e agradecemos a presença de todos. E na semana que vem temos mais um ciclo de webinars pela Liga contra o Câncer. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada.